Olá, meus amigos, estamos de volta aqui na plataforma Mitos do Direito, agora com a nossa terceira aula de Direito Constitucional. Nessas aulas 3 e 4, nós vamos tratar da norma constitucional como um todo, algumas nuances sobre as normas constitucionais. Começar pela ideia da força normativa da Constituição. Força normativa da Constituição é uma ideia que tem como um grande desenvolvedor o jurista alemão Konrad Hesse. Acompanhem conosco aí as principais nuances da força normativa da Constituição. Uma Constituição, evidentemente, ela tem que ter uma preocupação em alcançar a sua máxima eficácia, a sua máxima realização. Konrad Hesse dizia o seguinte: deve existir uma vontade normativa de vontade de Constituição. Claro que a Constituição deve estar alinhada a uma realidade histórica, até para que possa ser medida o seu grau de eficácia, a sua maior ou menor eficácia, maior ou menor eficácia da vontade desta Constituição. E esses elementos históricos e sociais perfazem aquilo que ele chama de Constituição jurídica. Aqui é muito importante o seguinte: se a Constituição está desalinhada da realidade histórica ou social, ela terá menor eficácia. Por isso é preciso que a Constituição, por um lado, esteja muito próxima desta eficácia, aliás, esteja muito próxima desta realidade histórica ou social, para que ela consiga um maior grau de eficácia, ou aquilo que Canottilho chama de eficácia ótima. Mas é claro que isto não é suficiente. É necessário que, além desta primeira ideia de Constituição edificada a partir dos elementos históricos e sociais, a Constituição tenha também diretrizes, aquilo que Canottilho vai desenvolver depois enquanto uma Constituição dirigente. E então, a partir dessas diretrizes, ela busque esta eficácia. Então, são dois momentos. O primeiro, a Constituição tem que ter adaptação com a realidade histórica, tem que estar próxima da realidade histórica e social. No segundo momento, ela tem que ter planos e esses planos devem ter também uma pretensão de eficácia. A força normativa da Constituição, então, é uma ideia muito interessante, muito difundida e muito utilizada até hoje, principalmente nos grandes julgados dos tribunais constitucionais ao redor do mundo. Segundo ponto da nossa aula de hoje: regras e princípios. Acompanhem conosco aí, este é um ponto que nós precisamos fazer uma diferenciação muito importante. A ideia de regras e princípios, ela é uma diferenciação mais moderna. Isso porque lá na concepção de Herbert Hart, na obra O Conceito de Direito, não havia uma distinção muito clara entre regras e princípios, enquanto ordens completamente distintas quanto às suas características. Hart tinha uma visão mais positiva, mais positivista. As regras e os princípios são partes do direito. A diferença que ele fazia era de regras quase conclusivas e princípios geralmente não conclusivos. Ou seja, às vezes você tinha uma norma mais aberta e uma norma mais direta, mais clara, mas ambas eram normas dentro desta concepção de Herbert Hart. Isso começa a mudar com o trabalho de dois grandes juristas, Ronald Dworkin, primeiramente na obra Levando os Direitos a Sério. E aí Dworkin faz a seguinte escala: princípios têm previsões mais abstratas. Regras têm previsões mais diretas, mais concretas. Os princípios devem ser analisados de uma forma ponderada, devem ser sopesados em caso de colisão, quando eu tenho dois princípios colidindo em uma determinada situação, eu tenho que sopesar qual deve prevalecer naquela única situação. Vejam vocês, por exemplo, quando eu falo de aborto de fetos anencefálicos. A dignidade da pessoa humana da mãe e a vida do feto são dois princípios que estão em colisão e o julgamento deve decidir qual prevalece naquele caso.
Já para a regra, uma exclui a outra. Ou a regra vale naquele caso, ou ela não vale naquele caso e ponto. Não há aí uma sobrevivência da regra para um momento posterior dentro desta concepção de Ronald Working. Se, por exemplo, eu estou em uma rodovia e existe uma placa de 80 km por hora, isso significa que vale a regra dos 80 km por hora, não vale uma regra, por exemplo, que me permita andar a 120, uma exclui a outra. Os princípios são aplicados, então, dentro da ideia de ponderação ou balanceamento, porque cada caso será um caso. A partir de uma determinada situação em concreto, eu analiso qual deve estar sobrepondo-se ao outro apenas naquele caso específico. Os julgamentos do Supremo Tribunal Federal que lidam com o conflito de princípios, com a colisão de princípios, trabalham muito com estas ideias, são muito interessantes, inclusive enquanto aula, inclusive enquanto didática para compreender como funciona a colisão de princípios. Já as regras, como eu disse, ou são válidas ou são inválidas. Ou vale para aquela situação ou simplesmente não vale para aquela situação. Robert Alexy, na teoria dos direitos fundamentais, melhora um pouco ainda essa primeira abordagem de Ronald Working. Para Alexy, princípios são mandamentos de otimização. Eu não tenho uma definição clara de como é que um princípio será tornado prático, como é que ele se tornará eficaz, mas existe uma ideia de otimização na medida do possível, na medida das situações concretas, na medida das colisões, deve-se buscar otimizar os princípios. Deve-se buscar uma máxima eficácia a esses princípios. Já as regras são mandamentos de definição, justamente porque nenhuma determinada situação ou a regra é válida ou ela é inválida. Então ela traz a definição para ser aplicada toda vez que ocorrer aquela situação. Os princípios, o peso de cada princípio dependerá das circunstâncias do caso concreto e também da carga argumentativa, ou seja, quais são os elementos que permitem, naquele caso, que aquele princípio possa ser considerado preponderante em relação ao outro com o qual ele colide. Qual é a argumentação em prol de um princípio e em prol de outro? Enquanto para as regras eu tenho uma situação que ou ela é válida naquela situação ou ela é inválida, ou então, e aí uma novidade, Alex diz o seguinte, ou eu tenho aquela situação em que a regra ela é válida, mas admite uma exceção. E Alex dá o seguinte exemplo, se em uma determinada localidade, em uma determinada escola eu tenho a regra do horário de funcionamento, do horário de aula, e não é permitido sair de dentro da sala de aula, admite-se uma exceção, por exemplo, se o sino, se por acaso a campainha de incêndio vier a tocar. É uma exceção àquela regra, mas que é uma regra também ela. Canutilho trabalha com essas ideias de Ronald Working e de Robert Alexy, também na sua obra conhecidíssima, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, e sintetiza bem essas compreensões de ambos os doutrinadores. Para Canutilho, princípios possuem um grau de abstração elevado, ao passo que as regras têm um grau de abstração reduzido. Os princípios são normas que servem de fundamento para as regras, por isso chamadas de normogenéticas. As regras são criadas a partir das diretrizes estabelecidas pelos princípios. Os princípios estão próximos dos conceitos de direito ou justiça e também servem como instrumentos, precisam de instrumentos mediadores para a sua aplicação. Instrumentos mediadores que são justamente as regras no qual haverá aplicação direta.
Ou seja, em outras palavras, Carotilho diz o seguinte: eu tenho aí os princípios enquanto um grau de abstração mais elevado, servindo de fundamento para o funcionamento das próprias regras, mais próximas do conceito de direito ou justiça, mas que depende das regras para que tenham aplicação direta em cada caso em que eu estiver trabalhando. Mais modernamente, um jurista brasileiro, Humberto Ávila, na sua obra Teoria dos Princípios, retrabalha toda essa ideia de princípios e de regras para dizer o seguinte: aquela ideia de que regra é válida ou inválida não é totalmente verdadeira. Aliás, ele vai além até da cláusula de exceção de Robert Alex. O Robert Alex diz o seguinte: a regra é válida ou inválida. Em alguns casos, uma outra regra cria uma exceção. Humberto Ávila diz que não é só isso. Existem momentos em que uma regra pode derrotar a outra. Tá? A ideia de derrotabilidade desenvolvida por Hart é novamente trabalhada aqui por Humberto Ávila para dizer quais são as situações em que uma regra pode superar a outra num caso prático. Vejam que isso aproxima muito as regras da ideia de princípios, da colisão de princípios. Porque essa ideia de princípios em conflitos devem ser analisados, devem ser sopesados, deve haver ponderação, teoria argumentativa, para saber qual prepondera sobre o outro naquele caso específico, era algo aceitável apenas para os princípios. Para as regras nós tínhamos situação de validade ou invalidade, ou uma regra de exceção, que não derruba a regra comum, mas cria uma nova situação. E Hart diz o seguinte: é possível, até mesmo porque vocês lembram que Hart não tinha uma distinção muito clara entre princípios e regras. O Hart diz: é possível que uma regra venha superar a outra em um caso concreto. Algo que torna as regras muito próximas, guardem isso. Derrotabilidade torna a ideia de regras muito próxima da ideia de princípios desenvolvidas por Dworkin e por Alex. Acompanhe conosco aí na tela. Olha só. A questão desenvolvida por Humberto Ávila não é a derrotabilidade, isto ele importa de Hart, mas sim quais são os requisitos para que uma regra possa superar a outra. Né? Isso não é, vamos dizer assim, algo simples, isto não é algo comum. É preciso que, para uma regra superar a outra, existam razões extraordinárias e um ônus argumentativo muito forte. Quais são os requisitos de acordo com Humberto Ávila? Aquela decisão, naquele caso, em que uma regra derruba a outra, não prejudica a finalidade da regra geral. Existe uma discrepância entre aquela hipótese em que está havendo a derrotabilidade e a finalidade da regra geral. O afastamento daquela regra naquele caso específico não provoca excessiva insegurança jurídica. Existe fundamentação escrita e jurídica estruturada logicamente para justificar a derrotabilidade. E existe comprovação cabal da hipótese de superação da regra. Volte aqui conosco, prestem atenção. Vejam vocês, o que é que Humberto Ávila está dizendo? Para que eu consiga uma situação em que uma regra derrote a regra que é aplicada, que vale para aquele caso, estou diante de uma situação excepcional. Imaginem vocês um seguinte julgamento. Por exemplo, um determinado benefício previdenciário só é concedido a pessoas que cumprem lá uma determinada
um determinado requisito de tempo de contribuição. Este tempo de contribuição ele é estipulado, vamos supor, em 25 anos. Alguém tenta obter esse benefício, mas tem 24 anos de contribuição, não alcançou os 25 anos. Mas, evidentemente, que não tendo preenchido esse requisito da regra, será o benefício indeferido. A pessoa vai então ao Poder Judiciário e diz o seguinte: eu não tenho ali os 25 anos, mas teve um ano aí que eu trabalhei também, não teve carteira assinada, não teve nada, acabei não conseguindo, né, fui ludibriado em relação ao recolhimento previdenciário, não consegui realizá-lo. E eu também estou em uma situação extremamente excepcional, precisando urgentemente deste benefício, não consigo trabalhar, estou passando necessidades. E o judiciário, então, cria a ideia de derrotabilidade, porque, afinal de contas, entende que os requisitos para que esta regra seja derrotada, neste caso em concreto, nesta situação em concreto, estão preenchidos. Humberto Ávila ainda, para a gente fechar a nossa aula de hoje. Humberto Ávila diz que existe uma terceira categoria normativa. Uma terceira categoria normativa que estaria acima das regras e dos princípios. Essa terceira categoria normativa seria chamada de postulado. Postulado seriam metanormas ou chamadas normas de segundo grau e responsáveis por criar critérios para se aplicar às próprias regras e os princípios. Nós podemos enxergar isso de duas formas. Vejam conosco aí. Ou os postulados estariam próximos dos princípios de interpretação da Constituição, como a força normativa da Constituição, como o princípio da proporcionalidade, que é um princípio implícito, mas amplamente aceito, ou os postulados estariam dentro da ideia de metaprincípios, como a própria dignidade da pessoa humana. Vejam que tanto em um caso quanto no outro, os postulados estariam acima dos princípios e das regras e criariam balizas para que os princípios e as regras sejam aplicados. Encerrando, saindo de regras e princípios, apenas para que a gente traga aí uma base para a nossa próxima aula. Gostaria de falar brevemente sobre topologia do ordenamento jurídico. Essa é uma ideia muito trabalhada por Hans Kelsen, em especial nas obras Teoria Pura do Direito, Teoria Geral das Normas. Guardem o seguinte: a Constituição é o elemento jurídico escrito, às vezes não escrito, mas em geral escrito, mais importante de um determinado ordenamento. Ela é a base do funcionamento deste ordenamento jurídico. É a chamada lei fundamental positivada. Abaixo da Constituição existem os chamados atos normativos primários, que são aqueles responsáveis por inovar, por criar, por alterar a ordem jurídica. Em geral, são as leis. E abaixo dos atos normativos primários, os atos normativos secundários responsáveis por regulamentar os primários. Não criam nada, eles apenas regulamentam como os primários serão aplicados. É o caso dos decretos. Só que Kelsen vai além. A pergunta de Kelsen é a seguinte: o que existe acima da própria Constituição? O que é que torna a Constituição a própria Constituição? Tão obrigatória assim, tão importante assim. A resposta de Kelsen é a chamada norma fundamental hipotética. A norma fundamental hipotética é a base teórica da Constituição. É o que institucionaliza a Constituição, é o que torna a Constituição Constituição. E é o que confere à Constituição o poder de ser tão importante, o poder de ser a base do funcionamento do ordenamento jurídico. Norma fundamental hipotética não existe num plano escrito, evidentemente. É como se fosse um espírito, uma criação, uma imaginação que faz com que nós tenhamos a necessidade de ter uma Constituição,
nós tenhamos a necessidade de constituir uma lei chamada de fundamental e dizer que esta lei é a base de funcionamento do nosso Estado. Meus amigos, é isso que eu tinha para falar com vocês nesta aula. Na próxima aula continuaremos falando de norma constitucional, segunda aula de norma constitucional. Continue nos seguindo, Instagram, YouTube, ativem o sininho. Na descrição, os links para a aquisição dos nossos livros. Tanto o livro digital, em formato e-book, relativo às 4 primeiras aulas de Direito Constitucional, com muito mais informação, com questões para serem respondidas, quanto também os nossos livros físicos. Direito Constitucional para a primeira e segunda fase da OAB e também a nossa obra a Constituição Brasileira ao alcance de todos. Um grande abraço, até a próxima!